o norte se desenvolveu muito mais. Por que se desenvolveu? Porque o objetivo deles era diferente. Foram umas colônias de povoamento. Já as colônias do sul, não, foram de exploração. Atender o mercado externo. Quem era o mercado externo para o sul dos Estados Unidos? A Inglaterra. A Inglaterra realmente foi o pivô da história toda. Porque os colonos eram ingleses e ela dependia, né, da matéria-prima do sul dos Estados Unidos para manter as suas indústrias. Então, o que acontece, gente? Qual era o objetivo desse processo de independência? Romper a questão de política. Por que política? Parar o que era a colônia com a metrópole. A colônia só poderia comercializar com a metrópole, mais ninguém. Mas os colonos não queriam isso. Os colonos queriam mais coisas, eles queriam comercializar com qualquer país que eles quisessem. Mas quem pediria isso? Os ingleses com a política mercantilista. Lembra que eu ensinei para vocês o pacto colonial? A colônia só poderia comercializar com a metrópole. Por quê? Devido à matéria-prima. Qual era a matéria-prima principal para o inglês do sul dos Estados Unidos? O algodão. O que o algodão servia? Para fazer tecido. Então, essa foi a única maneira que os colonos americanos encontraram para se ver livre dos ingleses. E teve um pivô muito forte, gente. O iluminismo ajudou muito, porque ele era contra essa monarquia absolutista inglesa, esse antigo regime. Tanto que era contra que os ideais do processo de independência foi a base do iluminismo. Nenhum país aceitou totalmente o modelo iluminista, só as colônias do continente americano, as 13 colônias. Ninguém mais aceitou, gente. Ninguém, tá? Qual era o objetivo desse processo de independência dos Estados Unidos, as 13 colônias? O sentimento de nação. O que é uma nação? Nação é onde se tem, né, predomina a questão cultural, a língua, né, que é o idioma, né, o hino, a bandeira, o patriotismo. Vocês vão ver que aí que entra a questão dos negros. Porque os negros, eles não eram do continente americano. Eles vieram para quê? Para atender a mão de obra, quem? A mão de obra do sul dos Estados Unidos, para trabalhar nas lavouras da plantação do algodão. E após o processo de independência, hipótese alguma, né, quando ocorreu a independência, em nenhum momento foi colocada a questão da libertação dos escravos. Quando 4 de julho estourou os fogos anunciando o processo de independência, ficou vago a questão dos negros. Por que ficou vago? Porque eles queriam que permanecesse a mão de obra. Quem ia trabalhar nas lavouras? O branco? Não. E pode ser o branco. O branco não ia querer trabalhar. Só quem trabalhava eram os negros. E cada vez mais, gente, quando eu lançar o próximo capítulo, eu vou falar do expansionismo, aí que vai se formar a questão dos Estados Unidos, porque antes não era. A questão racial cada vez mais vai se pegando fogo e, após o processo de expansionismo, vai surgir grupos racistas, como a Ku Klux Klan, que até hoje é vigente nos Estados Unidos. Até aí vocês entenderam, gente? Sim ou não?
Sim. Sim. Continuando. Então, gente, após esse rompimento, foi formada a Confederação dos Estados. Que palavra é essa, confederação? Confederação, que eles colocaram, essa palavra é dentro do processo iluminista. Confederação é união política. Então, após o processo de independência, foi formado o quê? Aí sim, foi formado de vez a separação entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Após mesmo ocorrendo o processo de independência, acabando com as 13 colônias, permaneceu a Confederação dos Estados do Norte e a Confederação dos Estados do Sul. Por que isso? Pela questão econômica, gente. Porque o Norte era industrializado e o Sul, gente, é uma precariedade. Se vocês tiverem a oportunidade nos Estados Unidos, chegar hoje no Sul, vocês vão ver o caos que é o Sul dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso foi se arrastando ao longo dos anos, pela questão da exploração. Por que o Norte desenvolveu e por que o Sul não desenvolveu? Devido a essa política, tá, de independência dos Estados. Essa política de independência foi bom? Foi, até um certo momento. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver que cada Estado tem sua política econômica, a sua política, a maneira de proceder com as pessoas. Por que em alguns estados, antes, no passado, tinha pena de morte em alguns estados? Principalmente no sul dos Estados Unidos, não no norte. Por quê? Devido a essa consequência do processo de independência. Entenderam até aí, gente? Sim ou não? Tia, você quer aprofundar sobre esse caso do Ku Klux Klan? Pode repetir a pergunta? Se você vai aprofundar mais explicando esse caso sobre o Ku Klux Klan, porque é algo que eu realmente queria saber. Sobre o racismo? Também. Sim, eu vou aprofundar mais no próximo capítulo. Eu só estou dando um apanhado para vocês, tá? Realmente, o porquê que hoje se estourou a panela de pressão nos Estados Unidos, tá? Uhum. Na próxima aula eu vou iniciar capítulo novo, também vou voltar ao mesmo assunto com vocês, tá bom, gente? Vamos continuando. Então, gente, cada um tem a sua autonomia de ações e decisões. É o que é hoje os Estados Unidos, tá? Mas ele estaria submetido o quê? A uma única Constituição. Por incrível que pareça, a Constituição norte-americana, ela tem uma grande diferença da Constituição brasileira. Hoje, conforme a política, como vocês chegaram no 9º ano, vocês vão ver que houve vários processos, houve várias repúblicas, e cada república que se instalava tinha-se uma nova Constituição. Nos Estados Unidos, a Constituição que nasceu, tá, no século, final do século XVIII para o XIX, permaneceu a mesma coisa, gente. Por quê? Eles mudam as leis dos seus estados. Tanto que o Trump ontem assinou para acabar com menos, né, agressividade à polícia. Por quê? Porque ele não pode se intrometer na lei dos estados. Ele não pode, ele é o presidente da República, mas ele não é o governador. Quem tem que comandar as leis de cada estado são os governadores. Por quê? Devido a essa questão do iluminismo do passado. Entenderam, gente? Sim ou não? Sim.
Sim. Sim? Sim. Dúvidas? Não. Não. Dúvidas, gente? Não. Não? Não. Tá. Então, Não. vamos continuar. Os Estados Unidos foi a primeira nação a ter sua independência, tá? No continente americano. Foi o primeiro país a ter sua independência. Nenhum mais, tá? Existiu o processo de independência. Os Estados Unidos foi o primeiro. Então, gente, vocês vão ver que os Estados Unidos, além de absorver essa questão do iluminismo, ele simplesmente vai também ver o quê? Com esse processo de independência, ele vai tanto que, olha só como são as coisas, gente. O iluminismo nasceu na França, veio de barco até as 13 colônias, influenciou os colonos, fez o processo de independência, absorveu as ideias iluministas e depois voltou para o continente europeu para ajudar no processo da Revolução Francesa. Olha só, hein, gente, como ela nasceu num país, não permaneceu, foi para outro país e voltou para o mesmo percurso. Então, gente, quando simplesmente Thomas Jefferson declarou o processo de independência, né, 4 de julho de 1776, no século XVIII, ele já tinha esses ideais. Entenderam, gente? Não. Sim. Eu volto a repetir. Precisa de repetir alguma coisa, gente? Não. Sim ou não? Não. Não. Tá. Então, vamos continuarmos. Então, gente, com essa, os estados, cada um com as suas leis, né, diferenciadas, mas estaria submetido à Constituição baseada no modelo, né, iluminista republicano. Então, esse modelo republicano e federalista, o que é federalista? São os estados, tá? Os estados. Tanto que, quando vocês chegarem ano que vem, eu conversar com vocês e falar sobre 1929, a crise de 29, por que ocorreu a crise de 29? Porque o presidente ele não poderia se meter no comércio, porque o modelo americano, após o processo de independência, é um liberalismo econômico, influenciado com as ideias iluministas. Cada um tem sua lei e o Estado não pode influenciar. Após a crise de 29, um determinado período de tempo, o governo, o presidente vai se meter até melhorar a situação. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Vamos pegar os exercícios aí. Eu coloquei 5 perguntinhas. Qual página? Não, página não. Então, o quê? Revisão do capítulo 7. Encontraram? Uhum. Encontraram, gente? Peraí. Hein? Não, peraí. A primeira pergunta é assim: quais foram as 3 leis proibitivas inglesas? Vocês encontraram? Sim ou não? Não. Não? Não tem problema, gente. Eu faço as perguntas com vocês, depois deve estar na plataforma. Quem não copiou, copia, né? Até porque esse é conteúdo de prova. Tudo bem? Eu explico para vocês, vocês copiam, depois correm atrás das perguntas, que está na plataforma, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá assim, gente. Quais foram as 3 leis proibitivas inglesas? O que são leis proibitivas? São leis, né, de proibição. Em algum momento, os ingleses, cada vez mais,
queriam fazer pressão, tá? Para que os colonos americanos, né, não tivessem seu processo de independência e controlar eles cada vez mais. Então, vocês escrevam aí quais são as 3 leis. Posso ditar? Pode. Pode. Primeira lei, lei do melaço. Vírgula. Lei do selo. E as leis intoleráveis. Então, gente, qual era o objetivo dessas 3 leis para os colonos? Simplesmente foi uma nova lei, né, que os ingleses impuseram, né, para explorar, né, e controlar a economia colonial. Você acha que eles iam perder uma colônia que dava lucro para eles? Hipótese alguma. Ninguém quer perder aquilo que está ganhando. Entenderam, gente? Uhum. Sim. Vamos ver a segunda pergunta. Tá assim. Quais foram as 3 leis intoleráveis? O que quer dizer intoleráveis? Intoleráveis quer dizer controlar mais ainda a colônia, tá? Por que controlar mais? Porque eles estavam vendo que o processo de independência cada vez mais estava chegando-se perto. Então, vamos ver quais são as 3 leis. Lei do Porto, Lei do Porto de Boston, Lei de quê? Lei do Porto de Boston. Boston era um estado, vírgula, um estado dentro dos Estados Unidos, ao norte, vírgula. Lei do aboletamento. Aboletamento. Entenderam? Aboletamento. Sim. E a lei de Quebec. Gente, essas 3 leis, tá? Cada vez mais ampliando o controle sobre a colônia. É lógico que vocês vão ver que essas leis direcionam, tá? Não só o controle, né? Até porque os ingleses não queriam perder as 13 colônias. Copiaram todos? Sim. Sim ou não? Sim. Você pode repetir Tá. uma lei? Continuando. Professora? O que foi a festa do chá de Boston? Olha só, gente. Professora, estão te chamando. A festa do chá de Boston, do chá de Boston. O que acontece, gente? Eles sabiam que era próximo ao processo de independência. O que os colonos fizeram? Simplesmente invadiram, né, os barcos e jogaram todos os pacotes de chá ao mar. Por quê? Porque os ingleses são apaixonados pelo chá e queriam que os colonos americanos comprassem o chá. Para quê? Para controlar. Então, vamos ver, coloquem a resposta. Os colonos
os colonos invadiram os barcos e tiraram. O quê? Invadiram os barcos e atiraram as caixas de chá ao mar. Olha só como as coisas, gente. Em represália a essas atitudes, o que os ingleses fizeram? Simplesmente, eles perceberam que alguma coisa teria que ser feita em relação a essas atitudes dos colonos. Mas antes que eles fizessem alguma coisa, os colonos fizeram um manifesto. Na número 4 está assim: o que foi o massacre de Boston? Vocês coloquem assim: os colonos se revoltaram contra as Se revoltaram contra as taxações excessivas e num protesto O quê? pacífico vírgula, foram encurralados e mortos por soldados ingleses. E na última pergunta, gente, está assim: o pontinho, pontinho influenciou os colonos americanos na luta pela independência, o iluminismo. Então, o iluminismo ele influenciou esse processo, né, de independência. Dúvidas, gente? Dúvidas? Não. Entenderam? Ô, tia, Fala. tipo, você falou dos protestos aqui, eu lembrei de fazer uma pergunta para você. Tipo, esses protestos que são racistas, que estão antirracistas, perdão, que estão acontecendo. Nesse momento, não. Esse protesto não era um protesto racista. Não, tô dizendo os atuais. Os atuais. Não. O protesto racista vai crescer após o processo de independência. Não, sim, eu tô dizendo os atuais, os protestos antirracistas, que alguns deles, não são todos, a maioria são... Algum momento sim, Bruno, algum momento esses protestos eles foram pacíficos, né? Mas só que em determinada situação as coisas perdem-se fora do controle. Mas em relação às estátuas,
tipo, uma coisa, na minha opinião, essas pessoas tinham que, sei lá, tem muito parlamentos lá de outros países que já estão resolvendo isso para tirar algumas estátuas que fazem referência ao racismo. Não é uma melhor opção que ir lá sair quebrando as estátuas? E não são todos, a maioria são protestos pacíficos. Sim, o que acontece? Em algum momento, quando se você coloca uma imagem, tá? Estátua, gravuras, enfim, qualquer coisa, ela representa aquilo que o governo é, a cara do governo, entendeu? É a mesma coisa. Se você mora em casa, plantar vamos supor, alguma coisa que represente que você é a favor que tudo que está acontecendo, tá, no Brasil em relação a esses protestos a favor, né, do governo, enfim. Mas seus vizinhos não concordam. Está entendendo? Mas seus vizinhos não concordam, mas você concorda. Você tem o seu direito de colocar o que você quiser na sua porta, mas tem que determinar uma coisa. Se for do portão para fora, é público. Sim. Se for antes do portão, é privado. Tá? Sim, mas isso não é, tipo, do passado. Então, as estátuas não são do passado? Está no passado, Bruno, mas o povo quer coisas novas. O povo quer acabar com o passado totalmente. Você pode ver que a maior parte dos protestos são no norte dos Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos, hipótese alguma, aceitava o tipo de escravidão. Aceitava a questão do racismo. A predominância do racismo é no sul dos Estados Unidos. Uhum. Entendeu? Ficou esclarecida a sua pergunta? Uhum. Professora, e a 6? A 6? Não tem 6 não, é até 5, tá? Tá bom. Entendeu, Bruno? Entendi. Nós vamos focar mais isso na próxima semana, tá? Tá. Oi, gente. Beijos, tá? Já acabou? Tá. Já. Já. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Deixa eu dar aula pra Tchau, tia. Tchau, professor. Desculpa, Thaís, novamente eu te perturbando. Nada. Eu sou assim também. Eu faço a mesma coisa. E aí, gente? Bom dia, oitavão. Bom dia. Bom Dia. Tá, vou fazer a chamada rapidinho com vocês. Tem gente entrando? Eu só tá atualizando. Vou pegar aqui a lista. Vamos lá. Afonso. Presente. Voltou. Cadê? Ah, tá com numeração. 16461 é você, Afonso? Não. Não. Ah, tá. Amanda. Ana Cláudia. Ana Elipe. Presente. Bruno. Presente. Caio Lucas. Caio Lucas. Faltou. Carlos Eduardo. Presente. Cauã Felipe. Presente. Daniele Vitória. Presente. Eduardo. Presente.
Emanuele. Felipe de Faria. Presente. Felipe Libe. Presente. Fernando. Presente. Guilherme. Presente. Isaac. Presente. Laís Duarte. Laís Lopes. Presente. Larissa. Presente. Letícia Cabral. Letícia Pacheco. Luana. Maria Eduarda. Maiara. Presente. Natan. Presente. Pedro. Presente. Hillary. Vitória. Presente. Ágata. Presente. Ó, então faltaram Amanda, Caio Lucas, Emanuele, Laís Duarte, Letícia Cabral, Letícia Pacheco, Luana, Maria Eduarda e Hillary. Ninguém se pronunciou na segunda vez, então realmente faltaram. Vou salvar aqui. E aí, gente, alguma dúvida sobre o conteúdo da aula passada, que foi o finalzinho do capítulo 5? Fala sobre as fontes de energia na América, Oceania, Ásia. Foi um capítulo extenso que parecia que nunca ia acabar, mas acabou, né? E hoje, mas se vocês tiverem ainda alguma dúvida dele, vocês podem me enviar lá no Google Classroom ou lembrar. Na próxima aula vocês anotem e vocês tirem as dúvidas. A gente vai ter mais um conteúdo da semana que vem. E aí na próxima aula vai ter a próxima aula que vai ser uma semana antes da avaliação, a gente vai ter revisão, tá? E é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, tá? Antes da prova. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A aula de hoje, ela já foi gravada, a videoaula já está postada, publicada lá no Google Classroom, tá? Já está na playlist de vocês lá no YouTube. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem. Ó, lembrando que eu estou compartilhando a minha tela, tem gente que não... Tá aparecendo um aviso aí para vocês na tela? Tá aparecendo a tela do Universidade computador. Natural da América. Mas o aviso de baixo não tá aparecendo, não? Tá Tá. aparecendo só um pouquinho. Um aviso em inglês tá aparecendo? Só fechar. Sim, Uhum. sim. Sim. Ah, tá. Pronto. Hoje a aula de hoje vai ser sobre o capítulo 6, a diversidade natural da América, tá? Vai ser um capítulo que a gente vai falar realmente dos aspectos físicos. Se vocês repararem, ao longo desse livro do 8º ano, geralmente no início do capítulo a gente vê os aspectos físicos de determinado país ou continente e depois a gente vê os aspectos humanos, né, demográficos, quando se trata de população, aspectos econômicos, aspectos políticos. E esse capítulo, no caso, vai ser só realmente sobre os aspectos físicos da América. Quando eu falo América, eu estou fazendo referência aqui ao continente americano, tá? A gente falar continente americano, a América do Sul está incluída, né? Então a gente tem a América do Norte, a América Central
e América do Sul. Tá? A gente vai ver não só localização, quais são os trópicos que cortam, áreas de maior incidência solar, relevo também, até nessa imagem já consegue observar, né? O que a gente tem meio cinza, meio marrom, seria a parte do relevo mais alto, né? Aqui ao norte, por exemplo, a cadeia de montanhas que a gente vai ter na parte oeste do continente norte-americano, né? Lembrando que o oeste, mão esquerda, leste, mão direita, tá? E aqui também no sul do continente sul-americano, a gente vai ter aquela cadeia de montanhas, né, que a gente conhece como Cordilheira dos Andes, aqui no Chile. E também na região central, na América Central, a gente vai ter a Sierra de la Madre, no México. A gente não vai tratar sobre isso hoje, tá? Então, os aspectos naturais, qualquer dúvida que vocês tenham, aí vocês desativem o áudio de vocês, tá? Mas por enquanto vocês deixem o áudio desativado, até para não ter nenhuma interferência de alguém entra no quarto para falar alguma coisa e não atrapalhar aqui a aula, tá? Mas qualquer coisa é só habilitar o áudio, aliás, e perguntar. Ou no final, ou escreve, anota e no final a gente tira a dúvida. Bom, programei para hoje, então, essa videoaula que já está gravada, tirar dúvidas, enfim. Não sei se alguém já viu a aula, mas já foi postada. E fazer alguns exercícios, até porque a gente tem 1 hora, dá tempo da gente fazer mais exercícios do que se fosse picotada a aula, tá? Então, vamos lá. O continente americano, né? Como eu falei, a gente tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Observa no mapa, é banhado a leste pelo Oceano Pacífico ou Oceano Atlântico. Pode desativar, gente. Quando eu perguntar, quem souber pode desativar e depois pode habilitar o microfone. O continente americano é banhado a leste pelo Oceano Pacífico ou está a oeste? Lembra? Oeste, Oceano Pacífico. Oeste, esquerda. Leste, mão direita. Então, olhando para o mapa. Sim, olhando para o mapa, o Oceano Pacífico está a oeste do continente americano. Então, o oceano que banha a oeste é o Oceano Pacífico e a leste é o Oceano Atlântico, como eu estou mostrando aqui na imagem para vocês, né, nesse mapa. Aqui é um mapa político, tá? Então, se eu até aproximasse, vocês iriam conseguir observar melhor os países, né, que fazem parte desse continente americano. Em prova, eu não vou pedir quais são os países, cite todos os países da América do Norte, cite todos os países da América Central, imagina que loucura, vai citar todas as ilhas, cite todos os países da América do Sul, eu não vou pedir isso. Obviamente que é bom vocês olharem o mapa para vocês saberem onde se localiza, até porque quando eu colocar numa alternativa, né, para vocês marcarem, vai estar lá o nome do país, né, posso até enganar vocês, sei lá, se eu pegasse um país, sei lá, da Ásia e enfiasse aqui no continente americano, porque tem gente que se confunde, tá? Então, fiquem sempre atentos ao mapa, tá? O mapa não é só uma ilustração, a gente precisa interpretar e o conteúdo também é passado através dos gráficos e através dos mapas também, tá? Então, o continente americano, ele é banhado pelo Oceano Pacífico a oeste, Oceano Atlântico a leste, é o segundo maior continente em extensão territorial, lembrando que a gente já viu que o maior é a Ásia, em segundo lugar a gente tem o continente americano. Quando eu digo continente americano, mais uma vez, se trata de toda essa porção que está destacada no mapa, América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? Está localizado no ocidente, ou seja, está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Lembra que aquele cortado lá, a partir da Inglaterra, essa linha que serve de meridiano para a gente traçar os fusos horários, isso vocês viram lá no 6º ano. Então, é um meio de a gente falar os países do Oriente, são os países que estão a leste desse meridiano. E os países que estão, e os continentes, países que estão a oeste do meridiano,
a gente chama de Ocidente, né? Países ocidentais. Principalmente quando a gente fala de referência ao Ocidente, a gente remete à Europa, né? Parte da Europa e também à América, né? Olhando para os países, já falei, divide-se em América do Norte, parte aqui de cima, América Central e também a América do Sul, onde tem aqui o Brasil ocupando boa parte, né, maior parte dessa porção territorial do continente sul-americano, né? O relevo, como eu mostrei nessa imagem que está aqui em cima, seria, obviamente, uma imagem mais aproximada, né? Uma imagem de satélite, tirada através de um satélite. Só que aqui a gente vai ter um mapa, né, bonitinho, caracterizado, a gente tem sempre a legenda. Esse mapa, quem estiver com o livro, quiser observar melhor, principalmente quem está com visão no telefone, que às vezes não dá para enxergar muito bem, está na página... Mapa físico está na página 201. É até bom que vocês venham perto, se quiserem circular alguma coisa com lápis no mapa, vocês circulam aí, tá? Se vocês observarem aí, na legenda, eu vou até olhar pelo livro, porque daqui ficou muito pequenininho. As maiores altitudes estão em marrom, tá? Seria essa parte mais a oeste do continente americano. Deixa eu pegar aqui o pincel. Seria essa parte. Nossa, amarelo com amarelo não dá. Deixa eu ver. Isso aqui. Essa parte que está mais a oeste do continente americano. É a área que a gente vai ter as maiores altitudes. Quando eu falo altitudes, é diferente de latitude. Altitude é em relação à altura, né, em relação ao nível médio do mar. Latitude já faz referência ao quê? A linha do Equador. A gente tem a linha do Equador como base e a gente vai ver se as maiores latitudes estão mais próximas aos polos. As menores latitudes estão mais próximas à linha do Equador. Já a altitude, a gente faz uma escala diferente que a gente vê em relação ao nível médio do mar. Então, a gente vai tratar dos relevos, cadeias de montanhas, tá? Latitude, a gente trata da localização do continente ou do país em determinado espaço no globo terrestre, tá? Parte desses paralelos e de meridianos, no caso, paralelo da linha do Equador, tá? Então, você vai ter... Cadê minha setinha? Você vai ter a oeste a formação de cadeias de montanhas. Lembrando que aqui a gente tem o Oceano Pacífico. Lembra que a Terra não é plana. Isso aqui é um recorte do mapa, tá? Então, o Oceano Pacífico é o mesmo oceano que está ali banhando a China, está banhando a Austrália, está banhando o Japão. Você tem o Círculo de Fogo no Pacífico, que são áreas que a gente já viu em outra aula. É uma área de muita instabilidade, que o Oceano Pacífico é só o nome, né? Porque é uma área muito instável no planeta Terra, com muitos terremotos, também considerados abalos sísmicos, áreas de tsunamis, que é quando o terremoto acontece na placa oceânica. Uma grande quantidade de vulcões ativos, né? Então, uma área de muito encontro de placas tectônicas. E por ser uma área, né, no caso do Brasil, ele está localizado mais ao centro da placa sul-americana, tá? Então, por mais que ele seja um país com dimensões muito grandes, né, a nível continental, ele está localizado de uma forma em que o Brasil, em específico, ele não vai ter terremotos de altas magnitudes. A gente tem, sim, abalos sísmicos no Brasil, só que a escala é tão pequena, a magnitude é tão pequena que a gente não consegue sentir. Dependendo do epicentro, de onde foi o foco desse terremoto, né, próximo aqui aos países que fazem fronteira com o Brasil, pode ser que em alguma região do Brasil, em algum determinado momento, dependendo também da magnitude desse
terremoto pode ser que se sinta, tá? Então, quem diz que não existe terremoto no Brasil é mentira, porque existe sim, só que a magnitude é muito baixa, tá? E o relevo que a gente tem no Brasil é um relevo mais antigo. Então, se é um relevo mais antigo, é um relevo que ele vai ser mais desgastado, ele vai ter sofrido mais com as intempéries, né? Com temperismo, erosão. Então, se você tem relevos mais jovens, mais novos, né? Os dobramentos modernos, eles vão ser mais pontiagudos. E aí, conforme o tempo vai passando, né, a ação, né, do vento, da água, a ação do homem também vai fazendo com que esse relevo ele fique mais arredondado ou até mais plano, porque vai sendo mais desgastado, né? Isso eu estou falando de questões de milhões de anos para esse desgaste, tá? Obviamente que a ação humana é feita em décadas, em meses, mas o espaço natural sozinho atuando questão de milhões de anos para a gente ver essas diferenças, né? Obviamente que a gente não estava aqui na formação do planeta Terra, nem estaremos daqui a, sei lá, 1 milhão de anos, né? Mas a gente tem essa formação de cadeias rochosas, né? As montanhas rochosas da América do Norte, a Sierra de la Madre, que está por aqui no México, e a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. A gente tem esses dobramentos modernos, que são relevos com altitudes mais altas, né, considerados como montanhas nesse continente americano, tá? Exatamente porque estão mais próximas placas tectônicas ali do Oceano Pacífico, então você tem essas áreas de formação de relevo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, a América do Norte e a América do Sul apresentam semelhanças quando a disposição das suas formas de relevo. Quando eu coloquei isso, significa que a leste a gente vai ter as áreas, né, de planalto e planície, em verdezinho, né, se vocês olharem no livro de vocês, na página 201, nesse mapa. Em verde bem clarinho, né, até 0 metros de altitude, são as áreas de planície. Consequentemente, né, são as áreas que a gente vai ter os rios, né, áreas de planície fluviais, que são as planícies dos rios, são áreas de sedimentação, depósitos de sedimentos provenientes principalmente da água da chuva e da água dos rios. A gente vai ter as áreas de planalto, né, então vai ser uma altitude média entre 200 a 500 metros, mas a partir de 1.000 metros a gente vai ter a cadeia de montanhas, né? Que aí já não faz mais parte do território brasileiro. Se eu colocar em prova, existe grande cadeia de montanhas no Brasil? Não. No Brasil a gente tem um relevo mais desgastado, um relevo mais antigo, né? Então ele é mais desgastado. Que a gente vai ter próximo, né? No Chile, que a gente vai ter a Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes, ela ainda vai pegar 6 países da América do Sul, tá? Que são esses países andinos, considerados como os países andinos, tá? Ao norte a gente vai ter, então, as montanhas rochosas e nessa parte do México, a parte central, a gente vai ter a Sierra de la Madre. Se a gente for caminhando, né, para leste, a gente vai ter essas áreas de planalto e as áreas de planície, tá? Então, a concentração das grandes montanhas, das grandes altitudes no relevo americano se dá na parte ou na região oeste, tá? Muito importante frisar. No sentido oeste. Eita. No sentido oeste, ou seja, da esquerda para a direita, né, oeste a leste. 3 grandes unidades de relevo. Então, está na ordem de oeste, né, da esquerda para a direita, olhando o mapa. Eu coloquei na ordem. As grandes cadeias de montanha, como eu falei, as planícies centrais, onde você tem esses cursos de água, né, você tem esses rios, como se fossem fiozinhos azuis. São os principais rios dessas regiões, tá, que estão em destaque. E os planaltos, né, mais a leste. Destaquei aqui também que a oeste, você tem assim, então, essas grandes cadeias de montanha que vai se estender do Alasca, lá de cima no Alasca, até aqui ao sul, né, na América do Sul, no Chile.
América do Norte, você vai ter as montanhas rochosas, né? Se pedir exemplos de relevos de maiores altitudes nesses três, no continente americano, mas dividindo, né, entre América do Norte, América Central e América do Sul. Na América do Norte, a gente faz o destaque para as montanhas rochosas, ou cadeias de montanhas rochosas. No México, a Serra Madre, que é a Sierra de la Madre, e na América do Sul, as cordilheiras dos Andes, tá? É uma sequência de montanhas de grandes altitudes. Na América do Sul, o conjunto de cadeias de montanhas do Oeste recebe a denominação geral de Cordilheira dos Andes, que é essa aqui que eu já mostrei para vocês. Se estende por toda a América do Sul e caracteriza a paisagem de 6 países, como eu já citei, que são conhecidos como os países andinos, tá? É a maior cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira dos Andes é a maior cadeia de montanhas do mundo, mas em extensão, tá? Ela pega 6 países. Mas quando a gente fala em altitude, qual é o ponto mais alto do mundo? Alguém lembra? Qual é o pico mais alto do mundo? Everest. Monte Everest. O Monte Everest está onde? Bem no capítulo anterior, tá? O Monte Everest está lá na cadeia de montanhas do Himalaia, lá na Ásia, tá? Não é na América do Sul, é na Ásia, tá? A gente confunde Cordilheira dos Andes com Cordilheira do Himalaia, que é lá na Ásia, tá? Mas isso eu posso colocar também. A maior montanha do mundo se encontra na Cordilheira dos Andes. Mentira. Está lá no Himalaia, na Ásia. Né? Na Cordilheira dos Andes, a gente vai ter, sim, grandes altitudes. As maiores altitudes da América do Sul. E é a maior cordilheira, né? Conjunto de montanhas, uma sequência de montanhas. É a maior em extensão. É a maior no mundo, abrangendo, né, 6 países que são considerados países andinos, tá? Outro destaque que eu coloquei para vocês colocarem no caderno, lembrando que os slides que eu faço na videoaula, que eu estou apresentando aqui para vocês, é como se fosse o quadro. Então, vocês assistam a videoaula, vocês podem assistir a videoaula quantas vezes vocês quiserem. Assiste a primeira vez, a segunda vez, coloca para assistir de novo, pausa, coloca no caderno, tá? Até porque eu vou dar vista no caderno de vocês quando as aulas voltarem ao normal, né? As aulas presenciais, tá? Então é como se fossem uns tópicozinhos. E eu coloco uma letra bem grande para ficar bem visível para vocês, principalmente para o pessoal que assiste as videoaulas pelo celular, né? Então, e a leste, gente, falei oeste, né? Agora a leste a gente vai ter extensos planaltos, cadeias de montanhas muito antigas, então estou falando do relevo mais desgastado, como eu já expliquei para vocês. Uma extensa área de planícies ao longo do litoral, né? Porque você tem as planícies costeiras, tá? Sempre que você tem um litoral, você vai ter, por mais que seja às vezes uma faixa bem curta, mais estreita, você vai ter, de qualquer forma, né? As planícies costeiras. Um exemplo de planícies costeiras são as praias, né? As praias são planícies costeiras, são áreas de sedimentação. A própria areia é sedimento, né? Então, você vai ter essas áreas de planície no litoral, mas também vai ter as áreas de planície fluvial, né? Por conta dos rios. Essas áreas de planície ao longo do litoral. E na parte central, extensas planícies, tá? Se eu colocar, são planícies marinhas ou planícies fluviais? São planícies fluviais, tá? Planícies fluviais fazem referências ao rio, porque os rios são áreas de... Onde você tem um curso de água, obviamente, mas você tem um processo de erosão, né? A água desse rio, ele vai levar os sedimentos provenientes dos pontos mais altos, até porque a água vem de um ponto mais alto até um ponto mais baixo, né? Dependendo da inclinação do terreno, da quantidade de chuvas, né, do regime de chuvas nesse local, você vai ter a maior quantidade, maior vazão do rio ou não, né? E para a gente instalar as hidrelétricas, como a gente viu na aula anterior, a gente precisa de águas, né, com maior força, maior volume, em áreas de maior que tenha, né, maior regime de chuvas,
e o terreno seja mais íngreme. Quanto for mais íngreme o terreno, mais velozmente, né, mais rapidamente vai vai escorrer essa água, né? E, obviamente, quanto mais chuva você tiver, mais água, mais volume de água, mais fortes serão essas águas. Por isso que as hidrelétricas são instaladas em locais onde você tem esses rios de planalto. E boa parte do território sul-americano, né, território brasileiro, você vai ter planalto, né, o principal relevo em destaque no Brasil, por exemplo. Já mais a oeste do continente sul-americano, você tem em destaque a Cordilheira dos Andes, que aí já é muito mais alto, tá? E sofre muito mais com as correntes marítimas provenientes do Polo Sul, né? Então, correntes frias, levando um ar seco e formando até regiões, né, áreas de deserto, como o deserto no Atacama, tá? A rede hidrográfica, gente, quando a gente trata de hidrografia, a gente está tratando de rios, né, de cursos de água. Isso é importante para quê? Os rios são importantes para locomoção, né? Antigamente muito mais, mas de locomoção, distribuição de mercadorias. As populações ribeirinhas dependem desses rios. Enfim, na América do Norte, por exemplo, você tem muito transporte modal via rio, muitos canais que interligam uma região a outra. O Canadá, por exemplo, tem canais que interligam com os Estados Unidos, que fazem o processo, tem as pontes até. E aí, quando um navio... Imagina, gente, um canal no meio passando e tem uma ponte. Essa ponte, ela vai se abrir para o quê? Para uma embarcação que tem uma altura grande nela passar com as mercadorias. Passa por um determinado tempo, depois a ponte ela vai baixar, voltar no nível normal, e aí o carro vai ser liberado para continuar o trajeto, né, para passar. Então, é muito importante que a gente tenha rios, e não só para isso, né, para as fontes de energia também, como o uso deles para as hidrelétricas, né? Então, é muito importante, tá? E a população, né, a civilização, o histórico dela foi através de rios, né? A população, ela foi sendo formada através dos rios. E quando a gente trata de rede hidrográfica na América, né, nas Américas, a gente se classifica como vertentes, né? Vertentes seriam as montanhas, né? Que seriam os pontos mais altos que vão fazer com que as montanhas são meio de barragem, né? São barreiras, tanto para barrar ar úmido, né? No caso, aqui na Cordilheira dos Andes, você tem uma corrente, um regime de ventos que fazem com que essa umidade, ou no caso do inverno, se a corrente da Atlântida, né, ela seja mais forte, mais fria, que ela passe para dentro do continente. Então, você tem uma barreira que vai impedir isso. Então, muitas vezes, se for uma corrente quente e úmida, ela vai fazer com que acabe chovendo no oceano e essa umidade não chegue ao interior do continente, exatamente porque é uma altura muito grande, então nem sempre as forças dos ventos conseguem empurrar essa umidade, né, através das nuvens, tá? Então você vai ter essas vertentes, e além disso, de ser considerado como barreiras, são dispersores de água. Lembrando, a água da chuva, ela vai cair primeiro, né, a chuva vai cair primeiro num ponto mais alto, e vai seguindo até um ponto mais baixo, né, através do relevo, formando os rios, e até que um dia ela encontre a água do oceano, né, a água do mar, tá? Então você vai ter essas vertentes, a gente separa a vertente do Ártico, né, que vai estar aqui mais ao norte, a vertente do Pacífico, que vai estar aqui mais na parte oeste do continente americano, a vertente do Golfo do México, que é essa daqui, e a vertente do Oceano Atlântico, tá aqui destacada, né, que são os rios quando essa água ela vai desaguar no Oceano Atlântico, tá? Então, a vertente do Ártico vai desaguar lá no Ártico. A vertente do Oceano Pacífico, as águas dos rios vão desaguar no Oceano Pacífico. Vertente do Atlântico, as águas vão desaguar no Oceano Atlântico, tá? No Golfo do México, no
nessa parte aqui da vertente do México, tá? Nessa baía aqui. Observação para vocês destacarem no canal de vocês, as vertentes são os locais onde se encontram as nascentes dos rios, né, onde nascem os rios. Elas orientam a direção dos cursos de água, tá? Aí no livro de vocês também tem destacado, né, os principais, ou o principal rio de cada vertente, tem esse destaque nesse capítulo para vocês. No caso, a vertente do Ártico, você tem como destaque, né, ele é canadense, né, ele está mais aqui, mais próximo do Ártico. O clima é muito, muito, muito frio, então boa parte do ano ele permanece congelado, né? Tá aqui, o Rio Hispânia permanece congelado na maior parte do ano. E o rio principal em destaque é o Rio Mackenzie, né? Quem tiver com o livro vai aparecer na página... Acho que na própria 201 vai aparecer. Na 201 dá para ver também esse rio. Já a vertente do Pacífico, o Rio Mackenzie também vai se destacar, né? Porque a gente ainda está falando dessa parte aqui na América do Norte, por mais que pegue a América Central e a América do Sul, tá? Mas o rio de destaque na América do Norte, a gente pode destacar esse Rio Mackenzie também, tá? E lá a gente tem que pensar, né, quem nunca viu a imagem, né, do Grand Canyon nos Estados Unidos, e esse rio Mackenzie ele vai modelar, né, pela ação da erosão fluvial, né, que é a ação dos rios. Ele vai modelar esse relevo, né, que parece como se fossem as chapadas brasileiras, né? Esse rio Mackenzie ele vai modelar esse relevo e vai ser muito utilizado nas usinas hidrelétricas, né? Porque você tem uma grande quantidade de volume de água e o fluxo da água também ele é muito rápido, ele é muito forte. E isso ajuda muito para a instalação das hidrelétricas, né? Para transformar essa energia da água em energia elétrica. E na irrigação também das plantações, né? A vertente do Golfo do México, que é essa daqui mais acima, né? Que está na América Central. A gente destaca o rio Mississippi e seus afluentes. Quando a gente fala em afluentes do rio, é como se fossem os braços dos rios. Então, imagina, o seu centro seria o rio principal, e aí os seus afluentes seriam como se fossem os seus braços, né? Eles não chegam muitas das vezes a desaguar no oceano, não, tá? Geralmente é o rio principal. É importante via de navegação, possibilitando o povoamento no interior dos Estados Unidos. Atualmente é usado para o escoamento da produção agrícola até o porto de New Orleans, no estado da Louisiana. Então você tem, mais uma vez, o destaque, não só, né, do rio em si, mas como fonte e via de navegação. E tem a vertente do Atlântico também, né, que são os rios que vão ter extensões relativamente grandes. Coloquei essa imagem aqui para vocês terem uma ideia do quanto ele é largo, né? Você tem aqui a mata ciliar, que é essa mata que está ao redor do rio, e é um rio que ele é bem largo, o volume de água dele é bem grande, tá? Na América do Norte a gente destaca, aí vão desaguar no Oceano Atlântico, tá? É muito importante entender o porquê desses nomes, dessa classificação das vertentes, tá? Na América do Norte a gente pode destacar, né, o Rio São Lourenço, que vai fazer fronteira com os Estados Unidos e o Canadá, é uma via de acesso ao interior dos dois países. Na América do Sul, grande parte dos rios é utilizada para a geração de hidroeletricidade, no caso são rios de Planalto, tá? E o destaque que eu dei é o Rio Paraná e o Rio São Francisco, tá? Essa parte da a aula de hoje, né, que está gravado lá na videoaula, é referente a essa parte, tá? Mas na aula que vem, a gente vai ver a parte climática, a parte dos biomas, né, as vegetações. A parte de biomas é quando a gente trata
da relação da vegetação com o clima, né? Porque o clima influencia na vegetação e a vegetação influencia no clima. Na aula que vem a gente vai ver... Tá até aqui embaixo, a parte 2. A gente vai ver essa outra parte, tá? Deixa eu parar meu compartilhamento de tela. Tá? E aí, eu coloquei para vocês fazerem... Deixa eu até ver aqui. Quais foram as páginas. Alguém já viu a videoaula que foi postada? Não. Não. Ela já está lá na plataforma para vocês, essa aula, né? Vocês vão ver que eu vou estar explicando esse mesmo conteúdo. Ó, deixa eu ver. Enviar. Você tá voando. Gente, alguma dúvida sobre os aspectos físicos da América? Pelo menos esse Não. inicial, né? Clima e vegetação a gente vai ver na próxima aula. Mas já dei muita dica de prova aqui. No próprio... É como se fosse o 4, né? Já destaquei bastante o que Sim. eu cobro em prova. Essa diferença do oeste a leste, que já para ter fixado na mente ó, desde lá do 6º ano. E tem muita gente até adulta que confunde leste e oeste, né? Leste vai ser a mão direita. Oeste, mão esquerda. Tá? E, gente, cadê? Ah, tá aqui. Não viu errado. Deixa eu ver quais foram as páginas que eu já mandei para vocês. 229, tá certo. 229, página do livro. Página 229 e 230. Quando eu mandei essas 2 páginas, vocês não começaram a fazer, mas, enfim, quem for fazer por esses dias, vai ver assim, minha professora tinha questão sobre o clima, você ainda não deu clima, o clima vai ser sobre a próxima aula. Questão sobre vegetação, vai ser bioma, né? Vai ser na próxima aula, né? Quando eu coloquei, foi só para não selecionar questão tal, 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 tá? Então a gente vai fazer agora, como a gente ainda tem 15 minutinhos, eu vou fazer algumas questões com vocês, né? Então, quem for esperto, aproveita e já tira as dúvidas que a gente está tendo esse tempo para fazer essas questões, tá? Então, eu mandei página 229, 230, eu vou fazer as principais que não citem clima, que tem uma aqui que vai citar, mas aí a gente faz na aula que vem, tá? Então, vamos lá. Página 229, questão 1. Como se chama o conjunto de cadeias montanhosas localizado na parte ocidental da América do Norte? Gente, parte ocidental faz referência ao quê? Ao leste ou oeste do meridiano? E aí? Como se chama o conjunto de cadeias de montanhas localizado na parte ocidental da América do Norte? Olhando o mapa aqui, coloquei até na tela para vocês. Esse mapa está até na página 201. Qual o nome da cadeia de montanhas localizada a oeste? Na parte ocidental, ou seja, a oeste do meridiano. Ninguém? Está no mapa aqui. Isso. Montanhas, completo, tá? Montanhas rochosas, isso aí. Foi Guilherme que respondeu? Sim, professora. Estou vendo aqui. Então, A1, montanhas rochosas. E eu falei umas 3, 4, 5 vezes, nem sei mais. Não só na videoaula, como agora nessa aula ao vivo. Como é chamada a vertente 2? Como é chamada a vertente que se destaca por localizar o Rio Amazonas considerado o maior do planeta? Bom,
Se a gente olhar o mapa das vertentes, a Amazônia, né, ela se localiza no norte, então mais ou menos, deixa eu pegar aqui. Mais ou menos nessa região daqui, tem até escrito aqui, Rio Amazonas. Não sei se vocês conseguem observar, mas mais ou menos nessa região daqui, né? Na região norte, lembrando que isso aqui não é o Brasil todo, tá? Aqui tem um recorte, aqui tem o Rio Amazonas. Vocês acham que esse rio, que tem essa vertente, ela vai desaguar aonde? Porque vai dar o nome à vertente. Aonde esse rio for desaguar, vai dar o nome à vertente. Vocês acham que o Rio Amazonas ele vai desaguar no Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico? E aí? Atlântico? Atlântico. Tá certo, Felipe, né? Felipe Faria. É. Até porque, como é que esse rio... Gente, olha a lógica. Vamos pensar. Como esse rio... Isso aqui tem uma cadeia de montanhas, a Cordilheira dos Andes aqui embaixo, nessa região. Como é que esse rio daqui vai desaguar para cá? Tem que ser sei lá, tem que ter um superpoder, alguém, sei lá, um super-herói chegar e transportar o rio, fazer que ele passe a cadeia de montanhas até que ele desague no Oceano Pacífico, gente. É impossível, tá? Esse rio ele vai desaguar no Oceano Atlântico, tá? Então ele tá aqui, ele vai desaguar para cá. Até porque essa área daqui é uma área de planalto e planície, tá? A área a oeste do continente vai ser o quê? Cadeia de montanhas, Cordilheira dos Andes. É muito alto, o rio, lembra, de baixo para cima, de cima para baixo, que o rio vai seguir o seu curso. Como é que o rio vai seguir? Para cima? Não sei, eu não sei que evento sobrenatural seria esse, tá? Mas não, ele vai desaguar para o Oceano Atlântico. E aí, quando o rio for desaguar no Oceano Atlântico, a gente vai chamar essa vertente de quê? Outra pergunta, professora. Quando o rio deságua no Oceano Atlântico, a gente chama ele como vertente de quê? Vertente do Pacífico, vertente do Ártico, vertente do quê? É o próprio nome do oceano. Vertente do Atlântico, tá? Então, o Rio Amazonas ele vai desaguar no Oceano Atlântico. E a pergunta foi, como é chamada a vertente que se destaca por localizar o Rio Amazonas, considerado o maior rio, o maior do planeta? A vertente do Atlântico, tá? Essa é a resposta da questão 2. Vertente do Atlântico. A questão 3 está falando de clima. Vou falar isso na próxima aula com vocês, tá? A influência do Equador, da linha do Equador, do Trópico de Câncer, radiação solar. Isso eu vou dar na próxima aula para vocês. A 4 também vai falar sobre clima, apresentando esses climatogramas aqui para diferenciar, que mostra pluviosidade, quantidade de chuvas versus temperatura em determinada região, e a gente tem que distinguir que climas são esses. Mas na questão 5, a gente já pode fazer, que é o conteúdo já dado. E a pergunta é o seguinte: responda que parte do continente o mapa abaixo se refere e depois escreva o nome de seus respectivos países. Bom, tem 3 cores, correto? Tem verde, o rosa e o amarelo. E aí, quais são os países, então, da América do Norte? Tá lá? Deixa eu... Tem um mapa aqui até. Também. Ó, tá aqui a resposta até. Se vocês compararem aqui na tela do telefone ou do computador de vocês com o livro, na questão 5, na página 230, vocês vão ver que em rosa, né, América do Norte, ela vai se destacar pelo Canadá, que no caso, na questão 5, é o rosa. O verdinho é os Estados Unidos. Ai, professora, mas essa parte aqui mais acima, ela é o quê, gente? É o Alasca, tá? Que vai fazer parte
ao continente, ao país, né, no caso dos Estados Unidos. E aqui em amarelinho a gente vai ter o México, tá? Então, América do Norte, a resposta então é Canadá, Estados Unidos e México, que é a resposta da questão 5. Deixa eu ver. Tá, a 1 da 230 a gente também consegue fazer, que é uma questão de... Vou deixar aqui aberto, se vocês precisarem usar o mapa, ele já está aqui na tela. Deixa eu ver, a gente ainda tem mais 8 minutinhos. A questão 1 é verdadeiro e falso, né? Sobre a espacialidade geográfica do continente americano, marque V para verdadeiro e F para falso. Bom, a primeira, letra A, é o maior continente em extensão territorial norte-sul? Falei que é o segundo maior continente em extensão territorial no mundo, né? O primeiro está lá, a Ásia. Mas aqui, olha a diferença dessa questão. Ela está falando se é o maior continente em extensão territorial norte-sul, ou seja, na vertical, a gente olhando a dimensão da Ásia. A Ásia seria do quê? De oeste a leste. É a maior extensão territorial. Essa alternativa está certa? É o maior continente em extensão territorial norte e sul? Sim, está certa, porque está falando na vertical. Agora, se só tivesse escrito é o maior continente em extensão no mundo? Não. Aí estaria errado, tá vendo? Vocês têm que prestar atenção que estaria certo e estaria errado, pelo amor de Deus. Se tivesse, então, é o maior continente em extensão territorial do mundo? Errado, tá? Em segundo lugar, o primeiro seria a Ásia. Mas como ele está dando em extensão e está dando a referência, no caso norte e sul, realmente, se a gente pegar o continente asiático norte e sul, o continente americano ele vai ser mais extenso. Até porque a Ásia ela não vai ser cortada pelos dois trópicos, pelo trópico de Câncer, Capricórnio e linha do Equador. Já o continente americano, ele é cortado ao norte pelo trópico, no meio a gente tem e cortando até uma parte aqui no norte do Brasil, a gente tem a linha do Equador, e embaixo a gente tem o trópico de Capricórnio, né? Então você tem 3 trópicos cortando, o de Câncer, linha do Equador, e ainda tem o trópico de Capricórnio. É uma extensão, ele pega 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, que não acontece na Ásia, tá? Então, letra A é verdadeira. A B, dentre as massas continentais, destaca-se por apresentar a terceira maior área territorial? Não, é a segunda maior área, ó, tá até aqui no slide para vocês, tá? Segundo maior continente em extensão do mundo, tá? Então a B é falsa. C, as suas maiores altitudes estão localizadas na parte ocidental. Lembra? Ocidental está fazendo referência a oeste. Quem quiser, coloca lápis aí, gente. Faz uma setinha. Parte ocidental, oeste. Próximo do Pacífico. Verdade. A parte ocidental está mais próxima do Pacífico. Correto. Eu tinha colocado uma pegadinha e colocado Atlântico. Quem fosse colocar falso já ia errar, né? Mas as suas maiores altitudes estão localizadas na parte ocidental? Sim. Ou próximo do Pacífico? Sim, porque o Pacífico está a oeste, tá? D. Os rios que fazem parte da vertente do Pacífico são muito extensos e sua maioria são de planícies? Verdadeiro ou falso? Os rios que fazem parte da vertente do Pacífico são muito extensos? Vamos lá voltar ao mapa. Vertente do Pacífico são aqueles que vão desaguar aqui do lado esquerdo, né, a oeste. Vocês acham que eles são mais extensos do que o da vertente do Oceano Atlântico? Do Pacífico? Do Atlântico? Não. E ainda continua assim, em sua maioria são de planície? Falso, né? Então, a letra D é falsa. São de planície, não. São de montanhas, né? No caso de planície, mais extenso seria da vertente do Atlântico, tá?
A próxima questão vai ser mais voltada. Vai ter uma de rios também, mas eu vou deixar para vocês fazerem. E a outra sobre biomas, que a gente vai ver na semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tenham, façam os exercícios, vejam a videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar ou no Google Classroom ou no na próxima aula, tá? Vou terminar os 4 minutinhos antes para eu pegar uma água, porque eu tenho outra aula para dar. E vocês também aproveitem esses 4 minutinhos para ir ao banheiro, para beber uma água, tá bom? Restou alguma dúvida, gente, sobre essa parte desse capítulo? Não. Capítulo Não. 6. Não. Não. Tá, então, até aula que vem, até quarta-feira que É, vem. professora. Boa semana para vocês, bons estudos. Igualmente. Beijos. Até mais. Tchau. Por essa área, eu não agradeceria. Piadas e humor. Humor e piadas, caraca. Tô respirando no microfone. Sou muito KKK. engraçada, comédia. Eu sou muito debochada, cara. Olha, cara, Ui, que nossa. mano. Por que tá falando lá no bagulho daquele aplicativo que ele acaba 9h30, sendo que já são 9h30 e ainda tem aula de matemática? Uau! No negócio lá que tá o link do Zoom, no aplicativo que a gente tem que ir de... Sim. No Classroom, Sim. sei lá o nome dele, não sei falar isso não. Enfim, aí lá não tá dizendo que a aula acaba 9h30, então já são 9h30. Estamos 28. E a aula já até acabou. Oxi. Não tem matemática ainda? Tem E matemática. ainda tem matemática. É até 10 horas. Matemática, Ainda bem. infelizmente. Ainda bem que eu tô um tempo de matemática. Vocês sabem que as escolas de menos ainda estão aí, né? Já é chamada, né? Sabemos. Eu sei. Nós somos a escola de menos. Gente, que tanta gente que faltou hoje, né? Uhum. Papo 10. Ah, por aí. Larissa, Oi. eu tô sem celular, tá bom, meu amor? Ah, eu percebi, minha filha. Eu Eu fui até pegar, imagino. eu fui pegar meu telefone escondido da minha mãe. Adivinha a conversa de quem que tava aberta? Ah, imagino. Não, não é do meu namorado. É do Jonathan. Pegar esse celular escondido da mãe. A gente tá conversando como se eu tivesse nós duas. A gente tá sabendo da fofoca toda. Né? A gente tá O conversando como se eu WhatsApp tivesse nós privado duas. tá aqui. maneiro aqui. A gente tá só sabendo as fofocas. É a única forma de eu me comunicar com você. Tudo de grátis é bom. Vai no WhatsApp, garota. É só Existe uma coisa chamada WhatsApp, se eu não sei. Eu não sei se você sabe disso. Você Digitar vai no no É só você digitar, garota. É o quê? Aqui é uma Vai sala fazer de aula, no cara. Instagram. Pra que conversar aqui? Pô, Agatha, tem chat no Zoom privado. Você consegue chamar a Larissa sem Verdade, chamar né? todo mundo. Realmente. Facebook aí, Twitter, um monte de coisa. Sinal de fumaça também funciona. Escreveu CS na areia também. Gente, são 9. Cara, na moral, quem tá falando no microfone, cara? Banido.
Caraca, velho, para com quem tá se isso, mano. Meu microfone? Deus. Meu Deus, Afonso. Eduardo, Mano, tá jogando. Meu Deus, Afonso. Toma aí, Afonso. Foi mal, É que eu tava vacilei. procurando o vacilei. microfone. Eu não sabia onde era o microfone. tá Pelo visto você já achou, né? Ó, sabe, Meu Eduardo? Deus, vocês zoam muito aí. descobri onde é o microfone. É, pô, KKJ, Isso KJ. porque a diretoria tá Essa põe no celular que você vai achar. Isso porque a diretoria tá aqui, imagina se não tivesse. Sem contar que eles gravam a aula, se vocês quiserem saber. Tá ali aparecendo que Nossa, tá é gravando. legal. É, Tô falando mano, as meu coisas Deus. aqui Ah, que mas ela Estão fazendo, soprando um Eles áudio, estão cara. brincando. A Cata tem seus segredos É revelados. engraçado, né, velho? A Tocar no gente brinca microfone. demais. Nossa, muito segredo, cara, muito segredo. Só A quando sem gente olha telefone. a gente olha pra cara do perigo e fala, Nossa, olha pra cara do perigo, a fofoca. Será que depois que eles terminam de gravar a aula, eles ficam colocando na TV e rindo na nossa desgraça? Eu Será? acho que Sei. não. Vou tirar pouso desse otário, ficou rindo no meio da aula. Talvez, né? Talvez. Isso é o que eu eles faria. olham a aula. Bom dia, gente. Acabou a conversa. Cheguei na sala. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, gente. Vamos continuar a corrigir os exercícios, que hoje eu vou começar a matéria nova. Então, vai ser rapidinho. Pegando a lista, faltaram só os exercícios 7 e 8, não foi isso? Sim. Exercício 7. Fatórias, as expressões e simplifique se é possível. Vamos lá. E aí? Tá pedindo para fatorar. Então vamos fazer o seguinte. O que esses dois monômios têm em comum? Hein? Ninguém? As letras? Oi? As letras? Só? Como é que eu fatoro aquele polinômio ali? Corta. Não, fatoro. Primeiro fatoro. Como é que eu vou fatorar aquilo ali? Ana Cláudia tá aí. Pedro tá aí. Cauã, Natan. Laís Lopes. Cauã. Natan. Eduardo Guilherme. Felipe Farias, Fernando. Larissa Vitória. Daniele. Isaac. Cadê? Deixa eu ver se eu botei todo mundo. Eu. Já vi você. Quem é que tá nesse iPhone aí que eu não tô enxergando nada? Ágata, que bonitona. Ágata, o Felipe Dib tá aí, o Isaac também. Laís Lopes. Cadê? Laís Duarte tá aí? Não. Laís Lopes eu já vi. Maiara, Afonso, Letícia Cabral e Daniele eu não vi ainda. Tá, vamos lá. Olha só. Eita. Peraí, gente.
Olha só. O 13 e o 26, o que eles têm em comum? Se você multiplicar 13 mais 13... Não, se você somar 13 mais 13 dá 26. Isso aí. Aqui, então, eu tenho 13 y ao quadrado vezes y, mais 13 vezes 2 vezes x ao quadrado, x, y ao quadrado. Por que eu coloquei aqui, dividir o x entre x ao quadrado e x? Porque aqui o meu x é ao quadrado, é o meu menor expoente. O y aqui, o y ao cubo, eu fiz a mesma coisa, y ao quadrado e y, porque o meu outro y é ao quadrado. Tá? Então, como esse aqui é o menor, eu vou abrir esse de forma que eu tenha o menor também. Como esse é o meu menor x, o meu x com o menor expoente, eu vou abrir esse x de forma que eles possam ficar iguais. Ó, aqui eu botei y2 e x2, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado vezes x, y ao quadrado vezes y. Tá? Então, ó, os dois têm o 13 em comum. Então, o 13 vai ficar em evidência. Mas o que é que eles têm em comum? Ó, o 13, o x ao quadrado e o y ao quadrado. Oi, tia. Oi? A tela tá cobrindo. Acho que tem que abaixar um pouquinho o computador tá. para virar um pouquinho mais pro quadro. Isso. Valeu. Obrigada, Bruno. Nada. Então, olha só. O 13 vai ficar em evidência. O x ao quadrado tem os dois também. O y ao quadrado, que tem os dois, também vai ficar em evidência. Ah, gente, olha só. Hoje vai ser disponibilizado para vocês uma lista de fixação. Essa lista não vale ponto e não é para devolver. Só que é para fazer, tá? É para fixar o conteúdo anterior. Esse conteúdo aqui, só que da forma mais fácil. Ou bem no início mesmo, para vocês poderem estar fixando, relembrando MMC, fixando potência, tá? É esse tipo de coisa, só que assim, menor. É só um monômio sobre um monômio, tá? Coisa simples mesmo, só para vocês treinarem. A lista para ser pontuada vai ser parecida e é semana que vem. Então, treinem com essa aí para poder fazer a outra, que a outra vocês vão ter pouco tempo para devolver. Então, ó, já separei o que vai para evidência. Aqui vai sobrar o quê? Y mais, aqui vai sobrar 2x. Agora aqui não ficou o x ao quadrado e o y ao quadrado em evidência? Vou tentar fazer a mesma coisa no denominador para a gente poder eliminar. Então, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, vezes xy. Tá? Posso simplificar alguma coisa aí. Ó, posso simplificar esse com esse. Então, a resposta vai ser 13 y mais 2x sobre xy. Letícia Cabral, abre aí para eu te ver, bonita. Mais quem? Manoel, tá aí? Não. Maiara, abre para eu te ver. Ô, bonitona. Lelê, cadê você? Dani, Afonso. Dani tá aí. Afonso. Cadê o Afonso? Abriu, tá, tô vendo. A Amanda não tá? Não. Tá. Emanuele também não? Não. Não? Laís Duarte? Também não. Não. Pô, logo hoje vai dar matéria nova. É. Letícia Cabral?
Cadê Lili? Ela já apareceu, já, tia. Tô nem vendo mais o nome dela, meu Deus. É muita criatura. Não. Ah, já vi. Valeu, Lê. Pacheco não, né? Não. Gente, esse povo tá dando um A nome. Luana te abandonou. A Luana fala comigo sempre. Ela manda e-mail sempre. Mas eu vou brigar com ela, porque ela faltou as 2 aulas essa semana. Maria Eduarda também Ela não faltou veio. todas as aulas essa semana, eu acho. Não, a Luana veio em uma. Só uma. Só na tua, porque nas outras, mal vimos a cara dela. Não, na minha ela veio em uma aula só. A Hilary também não veio mais, né? Não. Hilary botou as caras semana passada, não sei onde, se eu não bota mais. A primeira vez semana passada saiu. Juro que é bom. É só pra dizer que tá vivo, gente. Bem, viva a gente já sabe que tá, né? Vive e ausente, mas vamos lá. Pode apagar? Pode. Ó, a matéria nova é tão fácil, mas tão fácil, que se eu escutar alguém reclamando, nossa. Ai, professora, eu só quero ver se eu faço. Pra você sempre Pra, ser fácil. pra vir pra aula não vem, pra ir pra festa, pô. Alguém lembra de potência? Vocês lembram de potência? Estamos vendo potência desde o início do ano. Bro. É a mesma coisa, só também não. Lembra igual que eu comi ontem. Lembra quando nós vimos multiplicação de monômio? Lembro. Lembro. Se ninguém reclamou, ninguém pediu ajuda, ninguém teve dúvida, é porque lembra. Não, tia, acabei de lembrar de novo aqui. Lembrou 2 vezes, sim. Eu tô lembrando desde a primeira vez que você falou. Tô lembrando aqui toda hora, tá? Ó. Tô lembrando. Tá lembrando? Tô lembrando. Vai ter que lembrar, porque a prova tá aí e a prova tá muito legal. Tomara. Tudo é uma delícia, né? Tudo de matemática Vocês é uma não têm delícia pra ela, dúvida, né? então a prova tá fácil. A prova vai ser uma montanha-russa. Ah, então eu tô tranquilo agora. A sua tá fácil, tá fácil. O Eduardo lembrou de Se ela Pode disse, né? apagar? Então, pode. Ó, eu só escutei pode. Ninguém falou que não, então... Democracia. Segunda. Democracia. Vamos lá. Olha só. Vou abrir essa fração aí. Aqui eu tenho um produto notável. Como vocês são experts em produtos notáveis, porque vocês sabem tudo, já de cara vocês já conseguiram enxergar. Aqui, eu tenho Com certeza. 2 ao quadrado, y ao quadrado. Captei o sinal. Aqui eu tenho o quê? 2 vezes 2y vezes 3. E aqui eu tenho 3 ao quadrado. Olha aí. Muito fácil. Já tinha feito e resolvido já. Caraca, fácil demais, professora. Eu? Passa 3 horas fechado. Pode olhar, já deu para ver, gente. Claramente. Que isso, professora? Essa vai exagerando, sim. Parabéns para vocês que conseguiram, né? Fiquei feliz agora. Ah, sim. Vimos lá. É bravo. Já vimos 0. Olha só. Pós-graduação em eu tenho aqui- matemática. Tá, agora 0. menos assunto. Vamos embora. Ali eu tenho a estrutura de um produto notável. Tá? Então vamos lá. Já sei que os termos do meu produto notável são 2y e 3. Então aqui eu tenho 2y e 3. Como o sinal do meio é negativo,
Eu tenho isso aqui. Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Isso aqui é o mesmo que 2y menos 3 vezes 2y menos 3. Tá? Agora eu posso simplificar. O resultado é 2y menos 3 sobre 2. Assim. Professor, Oi? a senhora pode explicar de novo? Posso. O 2y menos 3 ao quadrado? Posso. Lembra como é que a gente faz para descobrir quem é o produto notável? Para descobrir os termos do produto notável? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que abrir para descobrir quem está elevado ao quadrado. Tá? Depois, nós vamos extrair a raiz. Espera aí, gente. Nesse caso aqui, ó, quem está ao quadrado é o 2y e o 3. Vou extrair a raiz quadrada do 2 ao quadrado e y ao quadrado. Extraindo a raiz, ó, vai ficar 2y. Agora, extraindo a raiz do 3 ao quadrado. Sobra 3. Já descobri os termos. Agora, para descobrir se realmente é um produto notável, eu vou fazer o meio. Lembra que o meio é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo? É o que nós vamos fazer, ó. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes y, 12y. Satisfaz? Então, esses são os termos do meu produto notável. Para saber se vai ser soma ou subtração, né? Soma ou diferença, nós observamos o sinal do meio. Por que do meio? Porque aqui, qualquer elemento elevado ao quadrado vai me dar um resultado positivo. Então, vocês podem observar que os dois extremos sempre são positivos, porque eles foram elevados ao quadrado. Tá? E o que vai me dizer se é a soma ou a diferença é o meio. Tá? Entendeu, Natan? Entendi. Tá, então a gente observa sempre quem está elevado ao quadrado, tá? Tá. Aí você vai extrair a raiz para descobrir quais são os termos. Depois você verifica se satisfaz o meio da regra, tá? Essa partezinha da regra. Satisfez, você já encontrou, ó, os dois termos do teu produto notável. Tá bom? Obrigada. Nada, meu bem. Pode apagar? Pode. Não. Vocês fizeram a 8? Eu não fiz, não. Eu também não fiz, não. Cauã, tentou? Cadê Cauã? Cauã, achei. Cauã, Cadu? Tentaram? Caramba, vai ser muito fácil. É mais fácil. É. Já posso apagar? Um instante. Uhum. E pode.
Vamos lá. A última. Qual é a forma fatorada do produto entre x ao quadrado mais 14x mais 49? Ó, produto. Então, é multiplicação, tá? Mais 49. Quer saber qual a forma fatorada desse produto aqui? Então, vamos fatorar eles dois. Como é que vai ficar a forma fatorada desse aqui? Vou observar os extremos. Raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de 49. Quando é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. X. Qual a raiz quadrada de 49? 7. 7. Então, ó, já tem os extremos. Agora, eu vou verificar se satisfaz o meio. O meio é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 7, 14x. Satisfez. Então, agora vamos montar a fatoração desse aqui. Os fatores são x e 7, positivo, vezes. Aquele ali é igual. Os extremos vão ser os mesmos, né? Os mesmos fatores, só que o sinal aqui é negativo. Letra A. Ô, Cauã, tira o som aí, fazendo favor. Cadê o tio? Não, não faça isso. Pode levantar essa lista. Nárnia. Pode apagar? Pode. Não. Professora? Oi. O que o que você escreveu ali debaixo de... Letra A. Ah, tá. Valeu. Nada. Nada? Posso apagar? Por mim já pode. Por mim também. Todo mundo. Ninguém falou não, hein? Vamos lá agora. Agora para ficar legal, hein? Terminamos isso. Agora, operações com frações algébricas. Hoje eu vou falar das mais fáceis, tá? Que são a multiplicação e a divisão. Como é que a gente faz uma multiplicação de frações? E aí, como é que a gente faz essa multiplicação de frações? Inverte a segunda? Inverte o... Como é que é? Quê? Tira MMC dos denominadores?
Eu lembro que era assim. Não, é multiplicação. É uma multiplicação de 2 frações. vezes 4 e 3 vezes 5? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Pelo inverso da segunda, eu acho. Travou o vídeo. Ih, caiu. Oh, não. Caiu não, voltou. Ela tá mutada, ela tá mutada. Não saber mais Professora, tá frações. mutada. Faltam 3 minutos. É, ela tá mutada. É, Ela levou a multa, ela foi multada. professora. Professora, você tá mutada. É, Professora, você tá mutada. Não dá pra escutar. Não dá pra escutar. Ih, rapaz. Não pode escutar, não. É mole? Professora, não Você dá pra tá escutar. multada, professora. Ela não vai ver. Aí, ó. Porcaria toda hora desativa. Tá, Agora vamos foi. lá. Na multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador. Não, tá ligado. Ah, Numerar. parece que tá mudado, mas ela tá falando, tá bugadão. Não. Numerar. Pra mim segue mutado. Mim também, travado. Ela desmutou e travou de novo. Pra mim também travado. Acho que pra todo mundo travado. Deu uma leve travada. Tá passando na sua rua. Coitada dela. A cara do Bruno na tela, velho. Ai, quero meu ratinho de volta. Será que é um sinal? Caiu. É, tinha falado que a net dela tava ruim. A própria Cal falou que a net dela tava ruim. Olha. Bruno.